é muito básico, é um texto muito simples. E eu confesso que foi assim difícil eu preparar algo, porque eu gosto de preparar estudos elaborados, eu gosto de citar versículos, eu gosto de me aprofundar na palavra. Mas é um texto tão simples que não tem outra interpretação. Eu até fui atrás de algumas mensagens na internet para falar, quem sabe Deus usou algum pastor, Deus, ele trouxe uma revelação nova, mas tudo que eu ouvi era a mesma coisa e não tem coisa diferente. Então nós vamos ler lá um texto bem conhecido de vocês, que é quando Jesus multiplica os pães no deserto e ele pega 5 pães e 2 peixinhos para alimentar uma grande multidão. Mas é uma lição simples, mas é uma lição muito, muito profunda que nós vamos estar compartilhando essa noite. Lá em Mateus 14, essa história se repete, é uma única história que se repete no livro de Mateus, Marcos, Lucas e João. O livro de Mateus, Marcos e Lucas, ele é bem histórico. João traz um evangelho já que não é dirigido para os judeus, né? João traz um evangelho para os gentios, que é um evangelho do amor. Fala muito sobre o amor, né? João fala, no princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. O João apresenta Jesus como o verbo vivo, porque naquela época havia muito gnosticismo, né? Uma seita que falava que Jesus não era Deus, Jesus era só um judeu bom que operava milagres e tal. E João já fez o evangelho dele falando que Jesus era o verbo que se fez carne e que era o Deus vivo. E essa é a única história que tem nos 4 evangelhos. Mas vamos lá em Mateus 14, a partir do versículo 14, fala o seguinte: ao desembarcar, né, Jesus está vindo, ele operou muitos milagres, aí ele subiu num barco e foi com os discípulos, e a multidão ia na beira do rio acompanhando Jesus. Aí, depois de operar esses milagres, ele desembarca. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela e curou todos os seus enfermos. Ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: esse lugar é deserto e já é tarde. Manda as multidões embora, porque ainda indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhe disse: não precisam ir embora. Dê vocês mesmos de comer a eles. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então Jesus disse: tragam esses pães e peixes até mim. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, pegando os 5 pães e os 2 peixinhos, erguendo os olhos para os céus, abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e estes deram às multidões. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. E os que comeram eram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Essas pessoas estavam atrás de Jesus, tendo seu alimento espiritual. Eu lembro que no começo da minha fé cristã, quando eu ouvia a pregação do evangelho, que maravilha que era aquilo, que satisfação que trazia para minha alma, e aquelas pessoas estavam falando quanta sabedoria, quanto conhecimento, que maravilhoso ouvir esse homem, e que privilégio que essas pessoas tiveram de ouvir o evangelho diretamente da boca de Jesus, né? Ouvir ele dando aqueles ensinamentos, ele curando os enfermos, e ele operando os sinais e maravilhas. Aí, eles começaram a sentir uma necessidade que não era mais da alma, já passou a ser uma necessidade física, né? Então, eles começaram a sentir algo que eles iriam sofrer por fome, porque já estava caindo a tarde, eles estavam no deserto, eles estavam num lugar onde não tinha aldeias por perto, né? Imaginem a situação daquelas pessoas, né? E essa história me fez pensar em alguns pontos. Primeiro ponto, a inquietude da alma, né?
os discípulos, quando eles viram o problema, eles já chegaram e já começaram a querer trazer a solução para Jesus. Olha só, gente, quantas vezes Thelma, já cheguei para Deus e falei: Deus, eu tô com esse problema. Eu acho que o Senhor tem que fazer assim, 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 e resolver isso, e tocar naquela pessoa para que aquela pessoa tome essa atitude. Será que fui só eu que já cheguei para Deus com a receita do bolo pronto e falar: Deus, eu preciso disso, 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 que aconteça dessa e dessa forma? E foi o que aconteceu com os discípulos. Ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram e falaram: Jesus, nós estamos no deserto. Manda eles embora, porque eles vão embora e eles vão ter o que comprar para comer. Porque daqui a pouco vai fechar as aldeias, vai todo mundo se recolher e eles vão passar fome. E às vezes a gente quer que Jesus faça exatamente aquilo que a gente falou. Só que tem um detalhe. Esses discípulos, eles conheciam a palavra de Deus. Eles conheciam. E ainda hoje de manhã, quando eu estava lendo a Bíblia, eu estava lendo sobre Elias e Eliseu. E Eliseu teve um certo ponto em que uma viúva chegou para ele e falou: olha, o meu marido morreu e ele era teu discípulo e os credores estão vindo para buscar os meus filhos. Então, a gente tem, sabe, eles vão levar meus filhos. E o que Eliseu falou para aquela viúva? Pega vasilhas emprestadas com toda a tua vizinhança. O que você tem na tua casa? Ah, eu só tenho um pouco de azeite. Então, pega as vasilhas e vai pondo azeite nessas vasilhas. Quando você encher as vasilhas, você vende para suprir a tua necessidade. Então, eles já sabiam que Deus era um Deus da multiplicação. Deus era um Deus da multiplicação. Mas eles chegaram e falaram: não, olha, o Senhor tem que fazer isso, 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 para que eles... E o plano de Deus? Às vezes Deus está querendo fazer um milagre na nossa vida e a gente está querendo entregar para ele uma receitinha de bolo do dia a dia. Sabe qual que é o nosso problema? Nós somos, acima de tudo, seres espirituais. E nós somos um espírito que tem uma alma e que habita num corpo. Só que esse nosso lado espiritual, ele está tão abafado pelas nossas ansiedades, pelos nossos medos, pelos nossos complexos, pela nossa inteligência, pela nossa racionalidade, que esse lado nosso espiritual se perde no todo do nosso corpo. A gente deixa de pensar como seres espirituais. A gente deixa de pensar que a gente serve a um Deus de milagres, que a gente serve a um Deus vivo, que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Eu queria contar para vocês um testemunho meu. Muitos já conhecem porque eu já compartilhei na igreja. Eu era de uma igreja muito tradicional e bem tradicional. E uma vez teve um culto na casa de uma pessoa e ela convidou eu e meu marido para irmos nesse culto. E naquela semana eu havia conversado com meu marido, ele falou do desejo que ele tinha no coração de trabalhar por conta própria e ter a própria empresa. Nós fomos nesse culto abençoado. Eu não esqueço o nome do pastor, quer dizer, o nome dele eu esqueci. Mas ele era Sheila Lebaron, ele era um travesti. E ele virou pastor, ele era casado, ele tinha filhos. E ele estava pregando, nesse nome dele eu nunca esqueci. Mas o nome dele como pastor eu esqueci. E ele pregou e ele virou para mim, para eu dar, e falou: vocês vão ter uma empresa. Deus está me mostrando vocês tendo uma empresa. Nossa, eu glorifiquei a Deus. E a gente acreditou tanto naquilo lá, porque era algo que nós havíamos conversado somente eu e ele. O que meu marido fez, espertão? Pediu demissão do serviço e nós abrimos uma empresa. Quando nós abrimos essa empresa, a situação ficou muito difícil. Ficou tão difícil. Ficou tão difícil que a gente tinha era um cliente que a gente vendia algumas pecinhas e o dinheiro que entrava não dava para pagar as contas de casa. Então a gente recebia uma cesta básica da igreja, a igreja nos dava uma cesta básica, só que a cesta básica era pequena, não dava para fazer almoço e janta o mês inteiro. Então nós almoçávamos aquilo que vinha na cesta, tinha 2 pacotes de macarrão e arroz e feijão, sabe?
E eu comprava ovo, salsicha, para quando era dia de luxo. E a gente jantava pão com margarina. E teve um dia que acabou a margarina de casa, acabou. E eu falei, Deus, quando eu acabei de almoçar, eu falei, Deus, acabou a manteiga e eu não tenho o que servir de janta em casa essa noite. E eu comecei a chorar e eu me ajoelhei, eu caí de joelho no chão da cozinha e eu falei, Deus, eu preciso de manteiga, margarina, né? Nem comia manteiga naquela época, era muito luxo. E eu preciso de margarina. Mas eu não quero só margarina, Deus, eu quero leite condensado, eu quero creme de leite, eu quero bolacha, eu quero Toddy. E comecei a chorar para Deus, porque era coisa que fazia meses que eu não sabia o que era em casa. E sem eu saber, naquela mesma hora, a minha irmã estava na casa dela, elas não sabiam o que eu estava passando em casa, eu não falava, nem para Tânia, nem para Tati. A minha irmã na casa dela pegou uma sacola gigante de lona que a gente usava para ir na feira naquela época. Ela começou a pôr coisas, pôs coisa. Ela pôs um monte de coisa naquela sacola e para me levar. E quando ela estava chegando em casa, ela falou: será que a Thelma tem margarina? E ela parou na padaria, ela comprou a margarina e chegou em casa com aquela cesta. E tava margarina em cima de tudo, embrulhada naquele papel de padaria. E embaixo da margarina tinha tudo aquilo que eu tinha pedido. Tinha leite condensado, creme de leite, Toddy, salame, nuggets, salsicha, sabe? Tinha um monte de coisa, um monte de bolacha. Tinha tudo. Então, eu sei que Deus é o Deus da provisão. Eu sei que Deus é Deus de milagre. Por quê? Porque eu não li somente na palavra de Deus, eu vivi isso na minha vida. E aquela empresa não dava lucro, a gente fechou e depois de alguns anos, Deus deu uma empresa pra gente, que nós temos até hoje. Esse ano eu parei de trabalhar, mas até o ano passado eu trabalhava regularmente nessa empresa, participava de uma ou outra reunião, tal, para acompanhar. Mas a gente conseguiu ter a nossa empresa que nós ganhamos de Deus, sobrenaturalmente. Nós ganhamos de Deus uma empresa, uma metalúrgica, e hoje quem está tocando é meu filho e eu e meu marido nos aposentamos. Mas esse é o nosso Deus, é o Deus do milagre, é o Deus do sobrenatural, é o Deus da provisão. E quando Jesus já estava sabendo o que ele ia fazer, naquela noite, naquela entardecer específico, no meio do deserto, afastado de tudo, os discípulos chegam para Jesus e falam: Jesus, manda embora logo essa multidão para que eles possam ir comprar e tal. Então, gente, a gente tem que aprender a descansar em Deus e parar de querer dar a nossa receita para Deus daquilo que Deus tem que fazer ou não tem que fazer com as nossas vidas. Deus quer manifestar o milagre nas nossas vidas, Deus quer manifestar o milagre através das nossas vidas, e a gente chega diante de Deus falando as nossas receitinhas de como que ele tem que proceder. Quando, uma vez que a gente entregue nossas vidas para ele, a gente tem que descansar que ele está cuidando da melhor forma. Outro ponto que me chamou bastante atenção, eles foram atrás do que eles tinham. O que eles tinham lá naquela situação para alimentar aquela multidão? Eles tinham somente 5 pãezinhos e 2 peixes. E eles apresentaram para Deus o pouquinho que eles tinham. É só isso. Gente, eu estava vendo hoje, pesquisando, 5.000 homens, fora as mulheres e crianças, dá em média 12 a 15 mil pessoas. Era uma multidão gigante, 12 a 15 mil pessoas. Eles tinham 5 pãezinhos. E às vezes a gente pensa: eu tenho tão pouco para oferecer a Deus. O que eu posso dar para Deus? Mas eles entregaram o que eles tinham. Eles entregaram 5 pães e eram 15 mil pessoas. Mas às vezes o teu pouco você acha que é tão pouco. E você fala: imagina que Deus vai fazer algo com esse pouco. Imagina que Deus pode usar esse pouco. Eu lembro que quando eu me converti, eu não dava o dízimo na minha igreja.
porque a minha igreja era de uns pastores classe alta, sabe? E o pastor falava, não, porque eu fui para os Estados Unidos e eu já encomendei o lustre da nossa igreja e ele vai ser assim, assim, e vão entregar. E eu falava, meu, eu vou dar meu dízimo aqui, eles vão dar risada do meu dízimo. O que é meu dízimo numa igreja que está encomendando um lustre lá nos Estados Unidos? Eles vão pegar 10 reais, 15 reais, eles vão dar risada. Até que muitos anos depois, inclusive um pastor daquela igreja, que foi o pastor Parente, ele foi dar um curso de várias aulas, várias semanas ele esteve na nossa igreja, falando sobre dízimo. E a partir daquele dia, eu e meu marido nos posicionamos de que nós seríamos dizimistas. E então eu soube que o meu pouco, não estou dando para uma igreja, eu estou apresentando o meu pouco para Deus. E através do meu pouco, Deus vai abençoar. Porque às vezes a gente acha que o que a gente tem é tão pouco, a nossa oferta é tão pequena, a minha voz é tão humilde, os meus talentos não são nada. E é um pensamento que o inimigo quer pôr, porque quando você entrega o pouco diante de Deus, o Deus vai fazer o sobrenatural. Mas ele está esperando um ato de fé da nossa parte. Qual é meu talento, Senhor? O que eu posso fazer, Senhor? É um ato de fé, para que a partir do teu ato de fé o sobrenatural venha. Aquele menino falou, eu acho que nem o menino acreditou que ele pudesse alimentar toda aquela multidão. É óbvio que ele não acreditou, mas aquilo que ele tinha, ele entregou para Jesus. Aquilo que ele tinha. Ele falou, Deus, o Senhor não vai fazer nada, eu acho que acho que Jesus vai comer ele mesmo, porque para continuar falando e ensinando a gente, mas nem ele acreditou que pudesse alimentar toda aquela multidão, mas o pouco que ele tinha, ele soube entregar nas mãos de Jesus. Aí eu penso na situação dos discípulos, né? Quando Jesus fala assim, deem vocês alimento para eles. Você já imaginou, Luzeni? Você tá lá, Jesus, despede a multidão porque eles estão com fome. Jesus falou, Luzeni, dá comida para eles. O que você vai fazer? Que esses discípulos falaram? O quê? Você tá louco, Jesus? Como? Sabe? Mas os discípulos conheciam a palavra. E eles sabiam que Deus era um Deus que fazia milagre. E a gente esquece. A gente conhece a palavra, a gente vai na igreja, a gente levanta a mão, a gente ora e a gente esquece que Deus vai usar a nossa vida para fazer milagres. Deus quer usar você para operar o sobrenatural. Deus quer usar a tua vida. E ele falou, vai lá, dá comida para eles. Vamos, faz, sabe? Ele quer ver um ato de fé da nossa parte. Aí eu penso aquela situação dos discípulos, né? Jesus, como? Quem sou eu para dar comida para essa multidão? Mas a gente tem que conhecer, né? A palavra de Deus diz, errais por não conhecer a Escritura e o poder de Deus. Nós erramos quando nós não conhecemos a Escritura e o poder de Deus, né? Os problemas que eu enfrento hoje, eu não sei qual é a tua luta no dia de hoje, mas os problemas do que eu enfrento hoje, naquele caso, no caso de hoje a gente está estudando, é a falta de pão. Mas eu não sei qual é teu problema de hoje. Mas o problema que eu enfrento hoje, os problemas que eu enfrento hoje, serão meu testemunho de vitória amanhã. Meu testemunho de vitória amanhã. Ou seja, tudo aquilo que a gente enfrenta faz parte de um processo. Se eu não tivesse me ajoelhado aquele dia chorando que eu precisava de manteiga para passar no pão à noite, eu não teria visto o sobrenatural de Deus acontecendo na minha vida. Então, quando a gente passa por um problema, não é porque Deus quer te judiar, Deus quer que você, sabe, sofra, Deus não te ama, ou Deus tem uma fardo pesado para você. O problema que você está enfrentando hoje vai ser o teu testemunho de vitória amanhã. Não esquece isso, amadas, não esqueçam isso. Deus quer fazer o sobrenatural através das nossas vidas. Hoje somos nós os discípulos de Deus. Aqueles discípulos tiveram a oportunidade, tiveram a sua parte na história. Eles morreram e hoje Deus quer usar a nossa vida para que nossa vida seja um testemunho do poder de Deus. E se a palavra de Deus diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente,
É porque nós vamos ser esses canais de bênção hoje. Ele está contando com nossas vidas para sermos esse canal de bênção. Deus usa as circunstâncias difíceis da nossa vida para operar o seu sobrenatural. Qual a situação difícil que você está enfrentando hoje? Eu tenho várias. Eu tenho várias. E eu oro e eu falo, Deus, eu quero ver o teu milagre. Deus, eu vou te glorificar amanhã. Porque meu milagre está acontecendo. Porque o meu milagre vai chegar. Então, as minhas situações difíceis hoje vão ser o meu testemunho de vitória no dia de amanhã. Aquele menino entregou pouco que ele tinha. E às vezes nós achamos que o nosso pouco é tão pouco que não vale a pena entregar para Deus. Deus, o que é o meu dinheiro? Deus, o que é minha voz? Se eu cantasse que nem a Tainã ou que nem o Clóvis, nossa Deus, eu ia cantar para o Senhor o dia inteiro. Mas como eu não tenho a voz deles, então, sabe, eu não posso te louvar. Deus quer que você entregue. Essa semana eu estava me ouvindo cantar, nessa semana não, faz um tempinho atrás, acho que faz uns 2 meses. Eu estava me ouvindo cantar, eu falei, Deus, por favor, melhora a minha voz, eu quero te louvar melhor. Eu quero te adorar melhor. Melhora a minha voz, meu Deus, melhora, me dá mais talento musical, porque eu quero te adorar melhor. Mas aquilo que eu tenho, eu tô depositando para Deus, tá entendendo? E é assim que a gente tem que adorar a Deus. Ter nosso momento de adoração, de glorificar, sabe? De exaltar o nome de Deus, independente do nosso pouco. É o nosso pouco, mas o pouco diante de Deus, ele pode transformar sobrenaturalmente. Sobrenaturalmente. Deus está esperando uma atitude de fé da tua parte, para que ele possa multiplicar essa fé. Né? Teve alguém que chegou diante de Deus, de Jesus, e falou, me ajude na minha pequena fé. Então nós precisamos aumentar a nossa fé. Jesus falou, se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, nós podemos mover os montes. Então me ajuda, através da minha pequena fé, eu apresento para o Senhor a minha pequena fé, para que o Senhor faça o sobrenatural. Através da tua pequena fé, Deus pode multiplicar as tuas finanças. Gente, quando nós queremos receber diante de Deus, a gente tem que primeiro dar. Esse menino entregou os pães, e pelo ato de entrega dele dos pães, uma multidão foi abençoada. Às vezes a gente não consegue entregar o nosso pouco para Deus, porque acha que o nosso pouco é muito pouco. E Deus deixa de fazer o sobrenatural. Deus quer multiplicar as tuas finanças. Deus quer que você seja bênção. Por quê? Porque se você pegar as tuas finanças e usar o teu pouco para abençoar alguém, porque sempre tem alguém que está precisando mais do que você, e usar o pouco que você tem para abençoar, Deus vai multiplicar sobre a tua vida para que você continue se abençoando mais ainda. Essa é a matemática de Deus. É primeiro você dar para você poder receber. Você tem que dar o teu pouco para que o sobrenatural venha. Deus quer multiplicar os teus dons e talentos, mas como que Deus vai multiplicar os seus dons e talentos? É você sabendo ceder hoje. Deus, eu não sei fazer nada, mas o nada está aqui diante do Senhor. Me dá sabedoria para que o meu nada seja algo nas tuas mãos. Se dispõe nas mãos de Deus. Eu tenho certeza que tem muitos talentos escondidos. Tem muitas pessoas aptas que estão se achando, porque a gente vive uma batalha espiritual. O inimigo põe na nossa mente que nós não somos dignas, que nós não somos aptas, que nós não somos capazes. Mas o nosso nada diante de Deus é muito, né? Enquanto a gente protelar para entregar esse nosso pouquinho diante de Deus, os milagres não vão acontecer. O nosso pouco nas mãos de Deus pode ser tanto. O nosso pouco nas mãos de Deus pode ser tanto. Aquele menino entregou uns pãezinhos de cevada. Sabe que pãozinho que era esse? Não era um pão francês, não era um brioche, não era um pão italiano. A cevada era usada para alimentar cavalos. E aquele menino entregou o pãozinho de cevada que ele tinha. Ele não tinha um pão de trigo, ele não tinha um pão, sabe, sofisticado. Ele tinha um pãozinho de cevada. E às vezes você se acha um pãozinho de cevada.
Você pode estar se achando um pãozinho de cevada. Quem sou eu, Jesus? Quem sou eu? Eu sou um pãozinho de cevada. Mas esse pãozinho de cevada nas mãos de Deus pode alimentar muita gente. Pode alimentar uma multidão. Se você pegar a tua vida, pegar o teu coração, pegar a tua cevadinha aí, desqualificada de terceira, mas nas mãos de Jesus, nas mãos de Jesus, faça essa experiência, deixa Ele usar a tua vida e você vai ver as coisas sobrenaturais que vão acontecer. Eu quero já terminando, queridas. Eu estava vendo um vídeo que o YouTube passou para mim da Kathryn Kuhlman. A Kathryn Kuhlman, ela foi uma mulher que quando ela pregava, juntava multidões para assistir. Juntava multidões para ouvir essa mulher pregar. E ela operava milagres, e ela operava sinais, e paralíticos andavam, e cegos enxergavam, e surdos ouviam. E eu ouvi hoje não, foi... Aliás, eu tive que procurar hoje, quando que eu ouvi esse vídeo, foi, acho que sábado, se não me engano. Um vídeo de 1 minutinho, que eu vou passar agora para vocês no grupo, para vocês verem o testemunho de 1 minutinho da Kathryn Kuhlman. Ela foi uma mulher tremendamente usada por Deus, mas ela era uma mulher muito... ela inclusive escreveu vários livros, né? Mas ela era muito insegura, muito pobre de espírito e tudo mais. Ela falou, quem sou eu para Deus usar, né? Quem sou eu? E ela se achava um pãozinho de cevada. Ela se achava um pãozinho de cevada, mas foi uma mulher usada tremendamente por Deus. E essa é a mensagem que eu queria estar deixando para vocês hoje. Hoje eu falei, Deus, o que eu posso falar com as minhas irmãs de uma palavra tão simples, tão conhecida e tão... Sabe, eu não vou trazer nada de novo para a vida delas. Mas eu falei, mas eu soltei esse pãozinho de cevada hoje. Hoje eu sou esse pãozinho de cevada, que eu tô nas tuas mãos para ser bênção na vida das minhas irmãs. E eu espero de fundo do meu coração que eu possa ter sido bênção para vocês e que vocês possam, apesar de se sentirem às vezes nada mais do que um pãozinho de cevada, se deixar ser usada pelo Mestre, para que Ele possa usar a vida de vocês e alimentar muitos, através de cada uma de vocês, tá bom? Amém. Um beijo Amém. grande, queridas. Que Deus abençoe todas vocês, tá? Tchau, amadas. Amém.